Vamos para as ruas, vamos para a casa do vereador Clayton Silva, vereador e professor Clayton Silva, do PDT, ele que está se recuperando aí do Covid. Olha, fico feliz em falar contigo, vereador. Bom dia. Bom dia, Fábio Renner. Bom dia aí a toda a tua equipe, aos ouvintes da Rádio Acústica. É um prazer aí estar conversando com vocês. Eu ainda estou em recuperação. Não fazia conta de me manifestar ainda essa semana, devido a estar ainda com 50% recém da minha voz, mas devido aos acontecimentos se fez necessário diante de algumas tramas que acontecem nos bastidores da nossa política camaquense. Pois o assunto eu já andei buscando aqui e nós tínhamos aí uma por determinação, a Prefeitura Municipal de Camaquã tem que fazer a atualização da legislação no que diz respeito à parte previdenciária, em função justamente desta lei maior, aonde a atualização das leis trabalhistas, mas a lei previdenciária, fundos e outras coisas mais ligadas ao funcionário público. Isso é uma obrigação das prefeituras fazer o ajustamento. E esse ajustamento que está sendo feito sobre as pensões dos funcionários está na Câmara de Vereadores para ser discutida como é de obrigação, né? Porém, a informação que eu recebi, vereador Clayton, é que dentro de um projeto, que era um projeto simples, acabaram colocando um jabuti dentro, ou seja, colocaram uma coisa estranha e isso lhe chamou a atenção, é isso? Exatamente. Apesar de que o texto, que foi apresentado, existia duas possibilidades. Existe um texto na lei federal e um texto do ministerial, uma portaria ministerial. O executivo escolheu o pior deles para apresentar. Ele tinha duas escolhas. Ele escolheu o pior, que dá diferença de um ano. E depois colocou esse jabuti, Fábio, que no ano passado nós aprovamos que quando houver atraso de pagamento das parcelas complementares do Fundo de Aposentadoria dos Servidores, o prefeito precisa pedir autorização para a Câmara para parcelar. E dizer em quantas vezes, justificando por que ele não pagou. Dando transparência, então, a esses valores. E a Câmara estaria autorizando a partir do momento que ele dissesse, olha, a arrecadação foi inferior ao previsto. E nós não conseguimos honrar com todas e queremos parcelar em até 60 vezes. Sim. O que agora eles tentam colocar é tirar esta lei que eu apresentei e foi aprovada no ano passado, embutida nesta. Está ali que exclui este artigo. A intenção é excluir a necessidade do prefeito pedir autorização para a Câmara. O que eles querem é parcelar escondido. Isso demonstra, talvez, quem sabe, até a intenção de atrasar de propósito, e a desconfiança do pode atrasar de propósito e usar o dinheiro. Fazer caixa. E fazer caixa. Porque não vai passar mais pela Câmara se aprovado. Qual é a intenção do Executivo em não querer a autorização da Câmara, em não querer a transparência? É fazer as coisas por baixo dos panos? Eu falei hoje de manhã agora com o vereador Vitor, eu acho muito estranho essa coisa acontecer, porque é uma coisa tão delicada o dinheiro dos funcionários, né? Não é o dinheiro do orçamento, é dinheiro da aposentadoria dos funcionários. Ao invés de ser transparente, isso que tu falaste, olha, tô tendo dificuldade de pagar o desconto hoje, a parte patronal hoje. Eu posso pagar o mês que vem? Pode, avisa. Ou seja, divide com os demais poderes, que é o legislativo, esta informação. Quer dizer, tu subtrair um órgão paralelo de acompanhamento, de auditoria que a Câmara faz, é uma coisa assim, vamos ocultar as coisas de forma que eu não preciso mais pedir pinico para a Câmara, ou eu não preciso mais informar a Câmara. Quer dizer, quase que preparando para dar um golpe, dar um rombo, para fazer alguma coisa que eu desconfio, que eu acho que não é essa a intenção, mas é não deixar claro o que vai fazer com o dinheiro, ou como vai fazer com o dinheiro. Exatamente. Por isso nós apresentamos uma nova emenda retirando este artigo. E aí, Fábio, veja bem, não passou pela Comissão de Orçamento.
No dia 14 de maio, como presidente da comissão, eu enviei ao presidente da Câmara a solicitação que esse projeto passasse pela comissão de orçamento para que fosse analisado, porque tem alterações de índices, inclusive, em multas por atraso, o qual o presidente não enviou e nem ao menos respondeu o memorando à comissão de orçamento até o dia de hoje. E mais coisas que eu publiquei hoje na minha página, um texto esclarecendo algumas coisas, e quero te dar os dados e as datas. Sim. Este projeto estava previsto, Fábio, de entrar em discussão na Câmara no dia 3 de maio. 3 de maio, 2 semanas atrás, mais ou menos. 2 semanas atrás. Não, um mês. Sim, maio, perdão, maio. Tá, um mês atrás. Ok. 3 de maio. Certo. Ele foi retirado da pauta após a vereadora Eva Rosi confirmar Covid. E ele seria votado no dia 6 de maio em uma extraordinária. Ou seja, coincidentemente, ele foi retirado. Está lá no sistema para confirmar. Sim, porque a vereadora Eva Rosi, como nós estamos vendo hoje as votações, o voto dela é um voto necessário para aprovação ou reprovação de alguma pauta. Exatamente. Então, se ela tivesse não estando presente, daria 7-6. Então, o projeto foi retirado da pauta. Não teve motivo nenhum para retirar? Não, ninguém apresentou motivo. Estava na ordem do dia, o presidente sacou. A única coincidência que eu vi, coincidentemente, bateu aí a data da licença com a data da retirada. Certo. E coincidentemente, aí no dia 17 de maio, o projeto veio para a primeira discussão. Tá. E foi quando eu apresentei uma emenda. Certo. E agora, coincidentemente, enquanto eu e a vereadora Marivone estamos em licença saúde, devemos retornar só na próxima sessão da semana que vem, o presidente já colocou ela, tentou colocar ela na extraordinária, mas coloca hoje para discussão e votação, no momento em que sabe que eu retorno e que tem uma emenda na próxima segunda-feira. O presidente, que por telefone, no dia 10 de maio, confirmou que só colocaria em votação no dia 21, mas não cumpriu e não honrou com a sua palavra. Talvez porque se reuniu, eu fiquei sabendo que teve reunião com o prefeito, com o vice, com a base do governo, e resolveram mudar de ideia. Então, eu me questiono hoje se é uma insensibilidade, ou se é uma imprudência, ou se realmente é uma manobra política por parte do presidente da Câmara para tentar garantir essa votação, e talvez ele nem precisar votar o desempate. Será que ele está com medo de votar o desempate? Ele não quer ficar com essa pecha? É isso que eu quero esclarecer. Eu vou votar a favor da emenda. Eu sou a favor do projeto, com alguns ajustes que é necessário, porque é uma adequação, Fábio. Nós sim precisamos adequar. São as idades de pensionistas. A lei federal exige. Sim. Então nós temos que adequar sim. Mas não temos que estar botando jabuti no meio de uma lei. Caso o jabuti esteja no meio, eu serei obrigado a votar contrário. Porque a adequação da legislação é uma coisa. E esse negócio de mexer em fundo de funcionário é outra, né, vereador Cato? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente. Eu convoco aí os funcionários públicos do município, que são 1.800 funcionários ativos e inativos, que o grande direito, a grande reserva, né, a grande segurança que tem é o tal do fundo da aposentadoria. Que se quebrado for, não tem dinheiro para pagar salário. E que não poderia, e não digo essa gestão, vereador Clayton, eu digo em gestão nenhuma. O dinheiro que é de funcionário, descontado da folha e pago a contrapartida por parte da prefeitura, deveria sim ser uma coisa imexível, como dizia o ex-ministro Mag, imexível, de qualquer movimento. Inclusive, quem administra o fundo deveria ser pessoas, ou um grupo de pessoas, com a mais independência possível para poder fazer a gestão desse fundo, porque nós estamos falando de milhões de reais. São mais de 35, 36 milhões de reais que está nesse fundo do município de Camaquã. É bem maior o valor, acho que ultrapassa os 50 milhões. Bom, pior ainda. Pior ainda.
Nós vamos levantar os dados, Fábio, e vou te passar os números corretos. Eu digo assim, ó, que nós estamos lidando, aí me desculpa que eu estou dizendo, vocês são 15 vereadores, meu amigo, mas são 1.800 funcionários que dependem desse fundo. E eu não gostaria de falar outras coisas, porque a administração passa. Vocês, vereadores, daqui a pouco não estão eleitos na próxima gestão, mas o funcionário que está pagando já 2, 3, 5, 10 anos o fundo, esse funcionário vai ficar desprovido de segurança se caso começarem a deixar que metam a mão no fundo. Por isso, Fábio, é extremamente importante se manter a lei, que tenha que ter autorização da Câmara para parcelamento de parcelas atrasadas do fundo, para que se tenha transparência, porque isso não é para este prefeito. Esta é lei para todos os prefeitos. E qual é a intenção do prefeito mudar a lei se ele não tem intenção de meter a mão na cumbuca? Eu não consigo achar uma resposta diferente. É no mínimo suspeito. Pois é. Que fale-se os vereadores, né? Agora, por favor, vereadores da situação, vereadores que estão alinhados com o governo, os senhores estão assumindo um compromisso, o voto de vocês vai ficar marcado no registro do FAPS. Os senhores vereadores que autorizarem a que qualquer administração mexa no fundo dos seus funcionários públicos, vocês estão dando um cheque em branco. Tomem cuidado com a decisão que vocês estão tomando. Estou falando para os alinhados ao governo, que estão votando sem discussão, sem saber nada. Só dizem, olha, vota sim, vota não. E estão extremamente alinhados. Eu estou surpreso com alguns vereadores, principalmente alguns novos que chegaram com uma vontade de mudar, de fazer a coisa acontecer na Câmara. Tchê, o alinhado deles é o seguinte, é dizer sim, porque tem que dizer sim, porque determinaram. Então, por favor, eu faço a questão do vereador Clayton aqui conosco, que está com a voz debilitada falando conosco aqui, é de um assunto de uma gravidade tremenda. É tremendo o vereador Clayton. Há anos atrás, teve outros prefeitos que tiveram, inclusive, passaram no Tribunal de Contas do Estado, tiveram problema, inclusive, de seus patrimônios serem envolvidos com a questão do FAPS. E, novamente, nós estamos indo para o mesmo caminho. Quer dizer, nós não estamos tendo independência do FAPS. É perigoso, nós estamos falando de milhões de reais que daqui a pouco começa a sumir do fundo e os vereadores vão reclamar para quem? Os vereadores não, os funcionários vão reclamar para quem? Daqui a 10 anos. Quem é o prefeito daqui a 10 anos? Quem é o vereador daqui a 10 anos? Acho que tem que dar os vereadores também têm que se sentir um pouco colaboradores nesse assunto, vereador Clayton. Com certeza. Hoje será feito o debate. A oposição segue trabalhando para, de repente, ainda tentar alguma emenda, se entrar alguma emenda com 5 assinaturas, o projeto sai da pauta. Então há ainda uma tentativa da oposição de prolongar um pouco mais esse debate diante destas manobras políticas que estão acontecendo para tentar aprovar o quanto antes esse projeto. Sim. Fábio, eu quero te agradecer aí a oportunidade, o espaço. Eu não fazia conta de ainda me manifestar publicamente esta semana, porque eu ainda me recupero. Sim. E fiz um esforço, então, hoje, devido à importância desse projeto. Eu quero aproveitar o teu espaço aqui, Fábio, para agradecer a toda a comunidade camaquense que me colocou nas suas orações, que rezou, que esteve ali comigo enquanto eu tive esses 12 dias hospitalizados, dos 4 na UTI. E, claro, agradecer o carinho e a atenção que eu tive de toda a equipe Covid do Hospital Nossa Senhora Aparecida e de toda a comunidade camaquense, que enquanto eu estava no hospital e a minha esposa também em casa, em isolamento, aquelas pessoas que puderam nos dar o suporte a mim e a ela aqui em casa. Então, eu fico muito grato. Ô Clayton, receba de todos nós aqui a nossa homenagem, a nossa gratidão, nossa alegria de te ver falando aí de novo, viu? Todos nós aqui torcemos, acompanhamos, tenho certeza que tu foi hiper bem atendido e agora a gente torce para ti a tua recuperação para estar de novo aí conosco, prestigiando com a tua presença aqui conosco, tá bom, meu amigo? Um grande abraço e te recupera bem aí, Cleitinho. Obrigado, Deus abençoe.
Coisa boa, né?